A paz do Senhor Jesus, amados, mais uma EBD que nós fazemos nesse formato, sendo que as duas últimas nós falamos de um Deus que batalha conosco, que batalha por nós. E hoje, dando continuidade a esse tema, eu quero passar por uma história que os irmãos conhecem muito bem, mas que sempre vale a pena nós relembrarmos e trazemos essa nossa memória à palavra do Senhor, que é a Batalha de Jericó. E dentro dela eu quero abordar duas principais coisas. Uma é a diferença da visão que as pessoas que estão participando de um conflito podem ter, e a segunda é verificar quando mesmo aconteceu a derrota de Jericó e quando ela foi destruída. Dentro disso, nós também veremos o aspecto importante de uma estratégia montada por Deus e que o povo a obedece. Então, vamos dar início entrando nesse primeiro ponto. Então, diferentes visões para um mesmo conflito. Então, quando é que nós começamos a ver as primeiras visões sobre a batalha que se dará em Jericó? Então, certamente, os irmãos se lembram que lá em Números 13, nós temos Moisés enviando os 12 espias para a terra de Jericó e toda aquela terra que eles iriam possuir, e eles passaram 40 dias ali avaliando a terra e inclusive trouxeram o fruto daquela terra, né? Uma vide, do fruto da vide eles trouxeram, 2 homens precisaram carregar esse fruto, tamanho era o fruto. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Números 13, verso 27 ao 33, e depois nós leremos o capítulo 14, versos 6 a 9. Então, Números 13, a partir do 27. Diz assim a palavra do Senhor. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14, versos 6 a 9, diz: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão, e retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais.
Então a gente vê aqui duas visões completamente diferentes. As visões dos 10 espias versus as visões dos outros 2 espias, Josué e Calebe. Os 10 começaram relatando, olha, a terra é boa, verdadeiramente ela mana leite e mel. E o fruto realmente é um fruto abençoado, é um fruto grande. Essa terra é próspera. Porém, os habitantes dessa terra e as suas cidades são fortes e grandes demais. Aí eles, depois que Calebe fala, eles vão e mudam um pouco o discurso para dizer assim, não, a terra, ela consome os seus moradores. Mas eles tinham começado dizendo, ela é verdadeiramente terra que mana leite e mel, e agora eles dizem, não, mas essa terra consome os moradores. Essa inconstância na visão e a necessidade de, às vezes, olhar para as dificuldades é o que nós vemos na visão desses 10 espias. Mas existia uma visão diferente dessa, que era a visão de Josué e Calebe. Calebe responde, nós precisamos subir e permanecer animados, porque nós prevaleceremos, tendo em vista que eles estão batalhando com o Senhor ao seu lado. E aí nós vemos Josué e Calebe mantendo essa mesma visão, dizendo, olha, se nós verdadeiramente agradarmos ao Senhor, se o Senhor se agradar de nós, versículo 8, então Ele vai nos colocar nessa terra, independente dos habitantes que lá habitam, independente das pessoas que ocupam aquelas terras hoje, porque agora eles passam a ser o nosso pão. Se acabou as suas esperanças, porque o Senhor nos entregou eles nas nossas mãos. Então nós devemos permanecer com essa ideia de subir, porque se o Senhor prometeu, o Senhor irá cumprir as suas promessas. Obviamente, como os irmãos sabem a história, o povo seguia pelos 10 e não por Josué e Calebe. E Deus fala que para cada dia que eles passaram na terra, então eles ficariam ainda mais 1 ano no deserto. E eles ficam então 40 anos no deserto, para então agora com Josué irem de novo para essa batalha. Ou seja, se depararem de novo com o Jordão e a entrada para a terra de Jericó. Quando então nós vemos esse texto, lá em Josué, capítulo 2, nós nos deparamos que Josué também envia agora 2 espias para ir à terra. E eles ficam na casa de uma prostituta chamada Raabe. E notem a diferença da visão entre aqueles 10 espias lá em Números versus a visão de uma moradora da cidade de Jericó. Então, Josué capítulo 2, verso de 9 a 11. E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e todos nós, os moradores da terra, estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha só que interessante. Uma moradora da cidade de Jericó, uma dessas que pertencia a este povo forte, guerreiro, valente, diz assim, nós estamos como desmaiados
diante da sua presença. Nós ouvimos as histórias de tudo aquilo que Deus tem feito diante do povo de Israel, do teu povo, e por isso nós perdemos todo o nosso ânimo. E nós agora não temos mais essa força, essa coragem, porque vemos que vocês estão de novo à beirada ali do Jordão, prontos a entrar a essa terra, que é a terra que o Senhor deu a vocês. Eu não sei como Raabe sabia disso, mas ela sabia das promessas do Senhor ao povo de Israel. E ela sabia dos feitos que se ocorreram desde muito tempo atrás, de todos os tempos, o tempo que eles passaram no deserto para chegar à frente do Jordão e de frente com Jericó, e depois, passados os 40 anos, eles voltarem ao Jordão para então finalmente conquistarem Jericó. Mas diante deste momento todo, todos esses anos passados, as histórias do Deus atuante no povo de Israel estavam sobre os povos que habitavam as terras que seriam as terras prometidas às 12 tribos, as terras que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, que herdariam a sua herança, a sua posteridade. E nós vemos também a visão de Deus sobre isso quando nós abrimos no capítulo 6, verso 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Olha, talvez vocês olhem e vejam, eles são realmente valentes e valorosos. Deus falou isso, eles são valentes e valorosos. Mas eu vos tenho dado. Então, quando nós vemos esses diferentes personagens com essas diferentes visões, nós também podemos enxergar as nossas vidas diante de qualquer conflito e de qualquer uma situação difícil que nós possamos passar. A gente pode olhar, ver que é bom e depois dizer assim, mas isso não vai dar certo porque é muito maior o meu problema do que o meu Deus que está ao meu lado. Ou nós podemos confiar no Senhor e seguir em frente, tendo sempre o ânimo redobrado de que o Senhor está conosco. Da mesma forma que todos aqueles que se colocam contra nós, se souberem as histórias do que Deus tem feito no meio do seu povo, terão seus corações enfraquecidos. Isso não é um motivo para nós simplesmente irmos atrás e querermos conquistarmos ou lutarmos, mas é a certeza que nós precisamos ter nos nossos corações de que o Senhor tem estado ao nosso lado e Ele é quem vai à frente de nós em todos os momentos. E se Ele está à frente, nós não temos o que temer. Nós não temos o que nos desanimar nessa caminhada. Nós precisamos apenas seguir. Ok? Então, ponto 2. Respondendo a pergunta, quando é que Jericó foi derrotada? E quando ela foi destruída? Tem diferença ser derrotado e ser destruído? Aí os irmãos obviamente vão falar, se ele está perguntando, tem alguma diferença. E os momentos têm diferença? Tem também. Um dos sentidos do verbo derrotar é você desestimular, é você desanimar. Então, se nós pensarmos nisso, Jericó foi derrotada logo antes da primeira ida dos espias à terra. Porque os feitos do Senhor foram sendo manifestos aos moradores da terra e eles passaram a temer esse Deus que atuava pelo povo hebreu, pelo povo de Israel. Então ali eles já tinham sido derrotados. Mas a destruição de Jericó só vem 40 anos depois, porque eles passaram, espiaram terra, voltaram, foram ao deserto e depois daquela geração passaram a entrar apenas Josué e Calebe.
né, dos adultos, né? As crianças, obviamente, são aquela outra geração que entra junto com Josué e Caleb. Mas dos que estavam à frente, dos que participavam, somente Josué e Caleb entram na Terra Prometida. Então, 40 anos depois veio a destruição. Só que aí a gente tem uma estratégia muito específica de Deus para a destruição desta cidade. Porque nós precisamos notar o seguinte: a cidade se encerra, se fecha. Não existe como entrar naquela cidade se não derrubar os seus muros e as suas portas. Só que o muro era capaz de abrigar uma casa, porque a residência de Raabe era em cima de um dos muros. Então imaginem o tamanho desse muro. Imagina a segurança que essa cidade passava aos seus habitantes dentro. Olha, vamos fechar a cidade e nós aqui poderemos resistir. Vai que eles de repente decidem pular a nossa cidade e ir para uma outra. Mas quanto tempo demora para cair mesmo esse muro? 7 dias. Com uma estratégia que mostra que, na verdade, era o Senhor trabalhando e batalhando pelo povo de Israel. Por quê? Qual que é a estratégia? Separem 7 sacerdotes que vão tocar as buzinas feitas dos chifres de carneiro. Capítulo 6 de Números, tá? E depois tragam os homens de guerra e eles vão marchar e rodear a cidade, ou seja, dar a volta na cidade. E além dos sacerdotes que tocam a buzina, também alguns sacerdotes que vão levar a arca do concerto. E por 6 dias vocês vão rodear a cidade uma única vez. E depois de rodear, em vez de manter o cerco ali e ficarem em volta, não, vocês vão voltar ao arraial. E vão dormir, e vão no dia seguinte levantar. E eles fizeram isso por 6 dias, e a ordem era que ninguém do povo falasse nada durante esta caminhada, durante esse rodear da cidade de Jericó. Porém, no 7º dia, eles não rodeariam uma única vez, mas sim 7 vezes. E na 7ª vez, ao soar das trombetas, então nós vemos que Josué avisa ao povo que quando ele falasse, que eles deveriam gritar. E aí, ao gritarem, na 7ª vez, então, rodearam a cidade 7 vezes, tocando só as buzinas. Na 7ª, ao soar das buzinas, Josué dá o comando e o povo começa a gritar. E o muro cai. E o muro cai na frente do povo. E todo o povo de Israel já armado, cada um na frente de um pedaço desse muro, porque estavam rodeados, rodearam a cidade, né? Então estavam em volta de toda a cidade. Cada um deveria invadir pela parte que estava logo na sua frente. O muro que caísse na sua frente, você passava e destruía a todos ao fio da espada. Essa foi a ordenança e essa foi a estratégia que o Senhor deu a Josué e ele executou com maestria. E ao executar, os muros caíram e Jericó foi derrotado. Quando nós vemos isso, nós vemos que Deus está escrevendo a história de uma forma que todos aqueles que ouvirem essa história sabem que não pode ser algo feito pelo homem, mas um Deus atuante no seu povo. Então, algumas lições que nós aprendemos aqui. Primeiro, nós precisamos ter a ótica de Deus, em que ela é clara. Sim, as dificuldades podem ser reais, mas é o Senhor que decide sobre ela. Então, os homens são valorosos, os homens são fortes, são valentes, mas eu já tenho vos dado na sua mão Josué. Entre e conquiste. Que era a visão que Josué e Caleb tinham
subamos, e se nós não formos rebeldes e o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará. Então, é a mesma visão. Precisamos ter essa ótica de Deus. Precisamos crer na atuação de Deus. Porque se nós não crermos, nós não poderemos executar e obedecer os comandos e estratégias que Ele nos dá. Porque elas podem ser estratégias que muitas vezes para nós vai ser estranho. Ah, como assim? Eu vou rodear a cidade e depois eu vou embora à noite. Mas e se eles quiserem sair da cidade à noite e ir atrás de nós enquanto estivermos descansando? Poderia acontecer? Mas não aconteceu, porque Deus estava no controle de todas as coisas e estava comandando as ordens. Então nós precisamos obedecer. E nós não podemos ser derrotados antes da batalha acontecer. Antes da batalha vir, eu não posso desanimar e ser desestimulado a perseverar. Ao contrário, eu preciso estar pronto, preparado, permanecer com o meu ânimo, a alegria, a confiança de que nós perseveraremos diante de todas as situações, porque nós confiamos tão somente no Senhor. Para fechar essa aula, eu me lembro do provérbio 24:10, que ele vai dizer: se te mostrares frouxo no dia da angústia, ou se te mostrares fraco em outras versões, no dia da angústia a tua força será pequena. Então, se no momento de aperto você realmente esquecer-se de Deus, confiar na força do seu braço e achar que tudo vai dar certo porque você tem capacidade de passar à frente, a sua força é uma força muito pequena e você será um fraco. E nessa hora você não vai ter condições de vencer. Mas se você for fraco, mas olhar para o Senhor, aí então você será forte. E se você for forte, você vai suportar qualquer que seja a situação que você passar. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.